Esse mês, irmãos, nós estamos trabalhando, trabalhando o tema influenciador, e estamos pensando nesse tema por conta do momento que nós estamos vivendo. Então, nosso tema é influenciador, o desafio da missão no pós-pandemia. A pandemia ainda não passou, mas está passando, né? A gente está sentindo que ela está cada vez está mais sob controle. Ela não vai acabar tão rápido, mas está cada vez mais sob controle, né? E nós somos muito gratos ao Senhor por isso. Mas o desafio de fazer missão, nós lidamos com o desafio de fazer missão na pandemia, e graças a Deus, a igreja respondeu a esse desafio, usando as tecnologias, as ferramentas que estão disponíveis. Seguimos com os nossos cultos, com os devocionais, com as aulas para as crianças, com os encontros, com os estudos, enfim, nada parou, né? Foi nos dada muita oportunidade de fazer missão, alcançando aqueles que estão longe de nós. Várias pessoas passaram a integrar os nossos grupos, nossos pequenos grupos, pessoas que moram em outro lugar, moram longe de São Paulo, moram distante da nossa comuna aqui, e agora estão participando. Então nós seguimos fazendo a missão, mas também temos lidado com novos desafios, ou com novas percepções dos mesmos desafios antigos. Hoje essa figura do influenciador, que é conhecido de todo mundo hoje entende mais ou menos o que é esse influenciador, né? É a pessoa ou uma instituição que transmite, que influencia mesmo quem está ouvindo a absorver o conteúdo que ele está vendendo. E aí se estabelece um jeito novo de viver, um jeito de vestir, novos conceitos de relacionamento, consumos de produto, valores novos. É o influenciador. Esse influenciador que antes da pandemia a gente tinha a sensação de ter um maior controle, hoje está no smartphone dos nossos filhos, dentro de casa, está com seu marido, com a sua esposa, e você está próximo do seu filho, do seu marido e da sua esposa, mas você está próximo presencialmente. Tem uma outra realidade, que é a virtual, que às vezes você não está tão próximo assim. E às vezes é uma realidade que pode ser muito diferente daquela que você convive. E aí surge essa questão, né? Como lidarmos com esses influenciadores dentro da nossa casa? Dentro dos nossos relacionamentos conjugais. Nesse tempo de pandemia, aumentou muito o número de divórcio, de separação, de crise entre casais. Eu vi uma estatística, até com um número tão alto que eu fiquei de confirmar, mas não consegui. Mas é um número realmente alto que eu vi, o percentual de divórcios em função de tecnologia, né? É uma amizade antiga que voltou, uma conversa que rolou no WhatsApp, no Instagram, no Facebook e em outras mídias, e que despertou tensão no relacionamento e provocou uma crise, uma separação. São influenciadores que estão dentro de casa. E como lidar com isso, né, irmãos? Já que nós temos ferramentas para fazer controle, né, para as nossas crianças. Tem ferramentas que você faz controle, acompanhamento com seu filho, para saber o que ele está acessando, bloquear alguns conteúdos. Mas esse filho, dependendo da idade, e às vezes não é o filho, é o marido, é a esposa, é o namorado, a namorada, você não vai ficar controlando, né? Porque as pessoas vão atingindo a sua independência e vão lidando com essas coisas dentro da sua consciência. E aí você não tem esse controle mais. Como lidar com isso? Vai tirar o equipamento? Vai ficar controlando igual um controlador mesmo, né? E isso causa também muita tensão. O que eu faço? E é baseado nesse conceito que nós estamos conversando esse mês. Estamos pensando nessa analogia de que, assim como há influenciadores dentro da nossa casa, entre os nossos relacionamentos,
E são pessoas que a gente não conhece, que a gente nunca viu. São pessoas que vêm com um ar de que são próximos das pessoas que eles influenciam. E todos nós, irmãos, influenciamos e somos influenciados. E não tem nenhum problema nisso. Isso faz parte da nossa natureza e é muito bom para nós, para todos nós. Mas essas pessoas que a gente não conhece, eles aparecem lá como amigos, né? Como alguém próximo. E são amigos que não são amigos, porque a gente não pode ter tantos amigos assim. Isso é humanamente impossível. Nós podemos ter pouquíssimos amigos. E podemos ter muitos colegas e muitas pessoas que nós amamos e muitas pessoas que nos relacionamos. Mas amigos, que são aqueles que a gente compartilha, troca a vida, um está na vida do outro e convive realmente, são poucos. Então essas pessoas estão dentro dos nossos relacionamentos. Mas nessa analogia, eu e você, ou os discípulos do Senhor Jesus, também foram chamados para serem influenciadores. Lá em Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, Jesus ele reúne os discípulos dele, né? E diz: olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele está dizendo, olha, a ruptura que teve lá no Jardim do Éden, onde o enganador passou a ser, a partir da ruptura lá do Éden, onde o enganador passou a ser o único senhor, o único influenciador da mente de todos os homens, a partir daquela ruptura, onde Satanás, o diabo, tem tantos nomes que a Bíblia dá para ele, e você, se não gosta de nenhum desses nomes também não tem problema, ele é o maligno do mesmo jeito. Quando houve essa ruptura, esse maligno passou a ser o grande influenciador da consciência humana, de todos os homens. Não se trata de gostar ou não dele, se trata de conviver num ambiente onde ele é que dá as cartas, ele é que dita o rumo da sociedade, mesmo quando a sociedade nega a existência dele, não tem problema. Alguém pode negar, por exemplo, a existência do vírus, mas não está imune a ele, vai ser afetado e vai sofrer os danos. Isso acontece também em relação ao maligno. Mas Jesus então diz assim, olha, agora é-me dado todo o poder no céu e na terra. Depois que ele morreu e ressuscitou e venceu esse maligno na cruz, ele agora diz, eu tenho o poder no céu, como sempre tive, e estou retomando o governo na terra. Mas essa retomada de governo do Senhor Jesus na terra é a partir da consciência dos homens. Então a disputa agora é da consciência humana, se é uma consciência influenciada pelo maligno ou por Jesus. E Jesus fala para os discípulos deles, que são aqueles que agora estão sujeitando as suas consciências à influência de Jesus. Ele diz, vão e façam discípulos. Compartilhe essa consciência com outras pessoas. Ensine eles a guardarem o que eu tenho transmitido para vocês. E o ensinar que Jesus nos ensina é mais do que eu pegar uma apostila, uma carta, um livro e falar, senta aí que eu vou ficar te ensinando. É mais do que isso. Porque o adulto, eu e você, e o adulto aqui não é necessariamente a faixa etária, é essa mentalidade mais madura e desenvolvida. Quando ele ouve alguma coisa, ele ouve com filtros. A criança pequenininha não, ela ouve o que o pai fala, a mãe fala, ela diz, é a verdade. Mas daqui a pouco ela acessa o equipamento eletrônico dele, a televisão, e começa a receber outras influências. O adulto ele já tem um filtro definido. Então quando você fala alguma coisa, o filtro dele está ligado. Ele ouve você, balança a cabeça, e às vezes aqui dentro ele está falando, nada a ver, só bobagem. E esse é o filtro que tem. Então, o ensinar que Jesus está nos ensinando a transmitir para o adulto, não é eu dizer para você o que você tem que fazer, mas é eu viver o que ele disse que eu tinha que viver. E você vê em mim, discípulo dele, o que ele disse que é verdade, a ponto disso te chamar a atenção e você dizer, eu quero conhecer isso aí, eu quero viver isso aí, eu quero experimentar isso aí. Aí ele diz, ensine eles a guardar os mandamentos que eu tenho ensinado para vocês. Alguém só guarda alguma coisa quando entende que aquilo que está sendo transmitido é verdade.
E isso é mais convincente quando está encarnado em quem transmite essa verdade. Senão é só um discurso. Jesus então nos estabelece como influenciadores. Eu e você somos influenciadores. E assim como tem aquele que está dentro de casa, que ninguém conhece, que pode ser só esqueci o nome lá, mas um boneco lá, um fantoche, né? Existe aquele que você não conhece, mas tem você, que é um influenciador, não importa onde você estiver. A partir do lugar da sua existência, você está influenciando. E é pensando nisso que eu queria continuar essa conversa com vocês. E eu pensei aqui num grupo de amigos que temiam a Deus, serviam a Deus, fazia tudo certinho, era gente boa pra caramba, guardava os mandamentos do Senhor, não pisava na bola no sentido de andava só chutando todos os limites e todos os conceitos. Mas esse grupo de amigos foram atropelados pela realidade da vida. E a realidade da vida é assim, ela não pergunta se você é bom ou não é, se você guarda o mandamento de Deus ou não, se você não presta ou se você presta, ela vem e te atropela. Agora, dependendo de como você está estruturado por causa da influência que você recebeu, isso muda a sua maneira de responder esse atropelamento da vida. Ou te deixando prostrado, caído, morto, ou te fazendo reagir e ter um comportamento diferente em relação àquela imprevisibilidade que a vida te trouxe. Há um tanto de coisas que acontecem comigo e com você que nós não esperávamos. A maior dela que todos nós compartilhamos agora é a pandemia. Quem pensou em pandemia? A não ser sei quem, né? Mas parece que ninguém pensou que ia viver essa realidade, né? Mas estamos nós aqui. Quando ela chegou, eu pensei com a minha esposa, falei, Deise, vamos reorganizar nossa agenda, 3 meses aí, nós estamos tudo de novo arrepiando, vamos embora. 3, 4, 5, 6, 10, um ano, chegando no segundo ano, e a gente, só hoje que estamos um pouco mais à vontade. Aliás, se alguém não vacinou, nós vamos botar para fora, hein? Hoje nós estamos começando a ter menos, no sentir que temos mais informação e que as coisas estão um pouco mais controladas. Continuamos nos controlando, nos cuidando, fazendo os protocolos, mas isso nos atropelou e nos afetou economicamente, relacionalmente, emocionalmente, psiquicamente. Está se discutindo agora a síndrome do trauma pós-pandemia, da mente traumatizada pela pós-pandemia. Então a pós-pandemia vai trazer muito trabalho ainda, deixando muitos doentes de tudo que é tipo. Isso era imprevisível, veio e pegou todo mundo, pegou quem crê em Deus, quem não crê em Deus, quem acha o que quiser, quem pensa o que quiser. A questão é como nós estamos lidando com isso. Quão influenciado eu estava por alguém ou por alguma coisa a ponto de lidar de maneira diferente com isso que me aconteceu. Isso aconteceu com um grupo de amigos que a Bíblia acha que é Daniel, Sadraque, que é um amigo dele, Mesaque, e Abednego. Então é o Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? Daniel, Misael, Ananias e Azarias. É o quarteto. E esse pessoal era gente boa demais. Só que é isso. Veio um governo externo, dominou o país deles, que era Judá, oprimiu eles, fez isso diversas vezes, por 3 vezes, e numa dessas vezes pegou um grupo de gente e levou lá para a Babilônia. Nabucodonosor era o João Ping, lá, era o poderoso da época. Ele era o poderoso da época. Nabucodonosor era o cara da época. Ele é que dominava, ele é que entrava nos governos, ele é que oprimia as pessoas. E ele entrou lá em Judá, um país pequeno, e pegou aquele povo.
o povo que não interessava para ele, que eram os menos instruídos, os mais pobres, os mais necessitados, ele deixou lá e pegou a nata, ó, aqueles que tinham mais informação, mais instruídos, que falavam mais de uma língua, que eram versados tinha educação formal, e pegou esse pessoal e levou para a Babilônia, porque esse era um costume da época. Ao dominar um espaço, eles pegavam aquelas pessoas que eram chave daquele ambiente onde eles dominaram, trazia para a cultura deles, tentavam deletar a cultura daquelas pessoas, impedindo eles de ter a religião que eles tinham, a crença que eles tinham, os ritos deles de culto, proibindo eles de falar a língua deles, proibindo eles de manter as relações que eles tinham, em muitos casos mudando as famílias deles. E era um costume da época, era pegar alguém e desfigurar essa pessoa em relação à sua cultura, seus credos, e então inserir uma nova cultura, uma nova religião, uma nova maneira de viver. Você imagina o que é isso, irmãos? E esse grupo de amigos são, segundo a Bíblia nos fala, são jovens. Não dá para saber exatamente a idade dele, mas eles são jovens. Talvez fosse jovem, não como eu, mas também mais jovem que eu. Talvez um jovem de 18, 20 anos, não sei, mas eles eram jovens. E eles então são levados para a Babilônia. E lá, uma das coisas que o rei faz é mudar o nome deles. Gente, o nome fala da nossa identidade, né? O nome fala da nossa história, o nome fala de quem nós somos, o nome fala das nossas raízes. Mas a primeira coisa que o rei fez foi mudar o nome deles. E para o nome de cada um deles, que eram hebreus, que temia o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que controla todas as coisas, o Deus que é o Deus, só Ele é Deus. Eles tinham certeza disso, eles tinham convicção disso. Só que o rei agora pega o nome deles, que são nomes que exaltam o Deus deles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O rei pega o nome deles e muda o nome deles, dando para eles outros nomes, nomes que exaltassem os deuses da Babilônia. Então imagine que o seu nome seja João de Deus. Não, essa não foi bom não. Outro nome, João de Jesus, esse está melhor. Esse ainda não pisou tanto assim, mas o João de Jesus. E aí, você vai para um outro lugar e alguém começa a chamar você de João do Capeta. Pronto. Porque lá na cultura deles, o capeta é um cara legal pra caramba, eles gostam, eles adoram, e dá licença, posso fazer isso? E não adianta você bater o pé e falar assim, não, meu Deus não vai deixar. Ele vai deixar, porque o Nabucodonosor veio e tomou conta de todo mundo. Não, meu Deus vai derrubar o Nabucodonosor. Agora não, agora você vai ter que ficar debaixo da autoridade do Nabucodonosor. Essas coisas que vêm sobre nossa vida, irmãos, e sacode a gente, e você diz assim, poxa, onde está o meu Deus? Por que Deus está deixando eu passar isso? Por que Deus está permitindo essa prova na minha vida? E tudo bem a gente usar essa linguagem de prova, porque a Bíblia chama prova, mas basta estar vivo para você passar a prova. Passa a prova o ateu, passa a prova o cristão, passa a prova a pessoa que tem qualquer religião. Por quê? Porque está na vida. E está na vida, está exposto a tudo. Então é bom eu e você aprendemos com essa equipe aí, esse quarteto, né? Que é isso. Meu Deus, o que o diabo está querendo comigo? Ele não quer nada com você, você está na vida. Esquece ele. Pensa que a vida é assim. A pergunta é, quão influenciado foi aqueles rapazes? Quão fundamentado foi a vida deles para que eles lidassem com aquela situação de maneira que eles não sucumbissem, não se desintegrassem, não perdessem a identidade, não se desfigurassem, não se travestissem, não virassem outra pessoa, não se tornassem dissimulados, hipócritas.
Qual é a influência que eles tinham dentro deles? Essa influência que daria o norte para a reação dele diante dessa pressão toda. Eu e você estamos debaixo de pressão, dentro de casa, no trabalho, nos relacionamentos, na comunidade da fé, nós estamos sob pressão na vida. E há uma pressão vindo de fora, questionando quem você é, em que você crê, quais são os seus valores, qual é a tua verdade, qual é a tua verdade? E daí, eu tenho a minha. Nós estamos debaixo de uma pressão violenta, dizendo que os teus filhos não são teus, eles são filhos do mundo, estão sob a influência de qualquer um que se aproximar deles, e vai mudar a cabeça deles e fazer deles o que o influenciador quiser fazer. Nós estamos debaixo dessa pressão, como Sadraque, como Daniel, Misael, Azarias e Ananias. O nome deles foram mudados para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. O nome de cada um deles louvava ao Deus deles, lá em Judá. Na Babilônia o nome foi mudado e foi dado um novo nome que exalta o Deus da Babilônia. O rei falou assim: olha, muda a comida deles também, muda a roupa deles e muda a comida deles, muda toda a cultura deles. E então começou-se uma experiência que eu quero te incentivar a ler, lá no livro de Daniel. São 12 capítulos, é isso? Acho que são 12 capítulos. Deixa eu ver aqui para te animar a ler até hoje à noite, até tarde. Você sentou depois do almoço, dá aquela cochilada, mas depois você acorda e lê o Daniel. 12 capítulos, acabou, você vai entender a história. E porque não vamos conseguir falar aqui detalhadamente da história. Mas eu e você como pais, irmãos, nós temos muito desejo, e é comum na nossa sociedade hoje, os pais darem para os filhos aquilo que faltou para eles, né? Então é muito comum isso. Olha, o que eu não tive quando eu era criança, não vai faltar para o meu filho. O filho nem sabe que você não teve aquilo que você não teve, mas ele vai receber de bom grado o que você está dando. E em função disso, até tem havido uma série de distorção e uma crítica, inclusive, né, sobre o novo jeito de ser pai, que é aquele de tentar impedir que o filho sofra qualquer tristeza ou frustração ou privação do que eu sofri no passado. Então, com esse objetivo, dá-se tudo o que é possível ao filho e tenta-se fazer com que ele não se frustre com nada e não sinta falta de nada. E às vezes alguém tem a impressão que pode fazer isso, e o que se constata é que isso vai deformando o caráter, vai dando um caráter deformado para essa criança que vai se desenvolvendo. E essa é uma crítica hoje que acontece na nossa sociedade, e todos nós sabemos disso e lidamos com isso. Mas essa coisa de eu dar para o meu filho o que me faltou é uma coisa material, é um bem, é uma oportunidade, e isso eu posso dar, é dar uma coisa que me faltou. Mas tem alguma coisa que eu posso dar para o meu filho que é uma coisa que eu recebi. Eu posso dar para o meu filho, por exemplo, os valores que eu recebi dos meus pais, os fundamentos, aquilo que fundamentou, aquilo que me fez ser quem eu sou, ou que contribuiu para que eu seja quem eu sou. São os fundamentos de ética, de moral, de valores, de fé ou crença. É aquilo que eu recebi e que contribuiu muito para eu e você sermos quem nós somos hoje. Há uma série de outras coisas que contribuiu também, mas há os fundamentos que nós recebemos, e isso eu posso passar para o meu filho, isso eu posso transmitir para ele. Mas tem um outro problema, que é eu transmitir para o meu filho, e ainda assim, nós sabemos que há pais que se dedicam aos filhos, e passa toda a lição de casa para os filhos, e ainda assim, de um grupo de filhos, tem um filho que absorve bem alguma coisa, e tem os filhos que absorvem pouco. E o pai fala: onde eu errei? O que eu fiz de errado? O que eu poderia refazer? E a Bíblia nos mostra, irmãos, que tem pessoas que têm uma natureza obstinada mesmo, insubmissa, rebelde.
Isso é da natureza de todos os homens, mas tem pessoas que são, desde cedo, tem esse comportamento rebelde. Eu não quero ninguém mandando em mim desde cedo. E assim que eu puder aprender novas coisas para descartar aquilo que eu nunca concordei, eu estou fazendo. Só que esse é um conceito que, embora a gente lida com isso, as Escrituras nos falam sobre esse conceito, que é o conceito de dar os fundamentos para os nossos filhos. Lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6, Provérbios 22, 6, diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Uma versão diz assim, tem uma outra versão que diz: ensine o menino ou a criança no caminho que ele deve andar, e depois que ele crescer, ele não vai se desviar dele. Isso aqui, irmãos, é um princípio universal. Nós aplicamos ele quando falamos do Evangelho, mas ele não é só para o Evangelho. As Escrituras, irmãos, é um livro de sabedoria ancestral. A Bíblia é um livro de sabedoria milenar. E essa sabedoria ancestral e milenar está dizendo o seguinte: se você semear, colocar uma semente no coração dessa criança, e regar essa semente, e trabalhar com essa semente, e adubar essa semente, e quando ela começar a florir, você podar, você ajustar ela, e continuar alimentando essa semente, ela que vai florir, vai virar alguma coisa, uma árvore, vai dar frutos. Se você fizer isso, é essa semente, é esse fundamento, é essa base, é essa estrutura que vai nortear essa criança, que amanhã vai virar um junior, um adolescente, um jovem, um adulto. É isso que vai dar a base para que essa criança estruture as suas decisões. Ela vai receber outras informações, outras sementes, outras instruções, mas se o que ela recebeu foi bem fundamentado, aquilo vai fazer diferença para ela, vai ajudar ela a tomar decisões definitivas. A Bíblia nos ensina, por exemplo, pessoas que ouviram dos seus pais o ensino, e depois eles se rebelaram contra o ensino dos seus pais, mas depois eles se arrependeram da rebeldia e voltaram aos fundamentos, e isso trouxe a eles vida. Olha a palavra que o Senhor, lá em Deuteronômio capítulo 11, quando o Senhor fala com o povo que está entrando na terra da promessa, ele diz lá no capítulo 11, ele está dizendo assim: olha, o povo hebreu, vocês vão entrar numa terra nova, e nessa terra nova, esse pessoal dessa terra tem um outro jeito de pensar, um outro jeito de falar, tem uma outra cultura, tem uma outra linguagem, tem outros valores, é uma outra nação, e ele não está discriminando, eles não prestam, eles não servem para nada, eles são um bando de marginal, não. O que o Senhor está dizendo é o que eu e você precisamos ter atenção. O Deus Criador dos céus e da terra é aquele que criou a mim e a você. E Ele conhece quem nós somos, e Ele sabe como nós somos atrapalhados. Você concorda comigo que nós somos atrapalhados, irmãos? Nós somos muito atrapalhados. Nós somos tão atrapalhados que nós somos os seres que dizemos que queremos ser felizes, e quando você vai estudando a nossa história, nós fazemos tudo para nos tornarmos infelizes. Nós somos os seres que dizemos que queremos morar no jardim do Éden, estamos destruindo o nosso planeta. Nós somos os seres que queremos ser atingidos pelo Cupido, mas o Cupido dá prazo de validade. Envelheceu, ficou feio, passou o tempo, eu quero outra flechada, porque já usei esse, agora é outro. Nós somos estranhos. E o Deus que sabe que nós somos assim, Ele nos dá um caminho para andar. Eu falei inicialmente dos conceitos que nós passamos para os nossos filhos, e que são conceitos de valores, eles vão receber novos, mas mesmo pessoas que passam conceitos bons aos seus filhos, com o tempo eles acabam encontrando nesses conceitos erros.
caminho eu vou trilhar então, irmãos? Eu vou buscar a orientação da fonte, a orientação, a instrução que eu posso ter acesso do Deus que me conhece, sabe que eu sou atrapalhado, sabe que eu quero acertar e erro, sabe que eu quero ser feliz, mas faço besteira, sabe que eu quero construir, mas muitas vezes eu desconstruo, sabe que eu não me entendo, sabe que eu não me compreendo. Eu vou na fonte desse Deus e vou ouvir o que Ele tem para falar para mim. A gente não gosta muito disso, porque a palavra de Deus é uma espécie de espelho, que se levanta, mostra que a gente não gosta da foto e fala, não, eu quero uma outra foto. Eu quero uma foto que mostra que eu sou bonito. Lembra daquele, uma lenda, né? Um desenho que fala, espelho, espelho meu? Vocês conhecem isso aí, né? É o quê? Os filtros de hoje já servem, né? Os filtros de hoje. Você olha, joga um filtro lá, você olha, está amassado, acabado, enrugado. Você joga um filtro, gostei desse aqui. E dá para fazer isso? Não tem problema, tudo bem, não tem problema nada disso. Só que ele está dizendo que nós somos, não quem nós somos, mas quem nós desejamos ser. As Escrituras nos mostram quem nós somos, e nem quem nós desejamos ser. E quem nós somos, muitas vezes nos chateia, não é assim, irmãos? Há momentos que eu estou lendo as Escrituras e eu fico triste comigo mesmo. Fico irritado, fico decepcionado, fico envergonhado. E é isso que me faz me arrepender e ir falar com Deus e pedir perdão e pedir que Ele me mude. Porque eu falo, como é que eu posso ser tão torto desse jeito? Será que aquela musiquinha é verdadeira? Pau que nasce torto, morre torto, nunca se arrepende, sei lá como é que é. Mas o pau que nasce torto, morre torto, quando não é tratado por Jesus, né, irmão? Jesus falou assim, eu sou a videira e o meu pai é o lavrador, né? Toda vara que estiver em mim, dá fruto. Aquela que não dá, eu arrumo. Então, quando você é encontrado por Jesus, se é um pau torto, Ele vai arrumando você, viu, irmão? E Ele vai arrumando a mim também. Olha o que o Senhor diz no Deuteronômio capítulo 11, Deuteronômio 11, versículo 22. Não, 19, versículo 19. Vamos ler, irmãos? Deuteronômio 11, 19. Ouça isso aqui, irmãos. Pais responsáveis por crianças, cuidadores de crianças. Você que é responsável, diz assim: ensinem-nas a seus filhos. Ensina-nas o quê? Os mandamentos, os princípios. Aos seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa. Não é só na escolinha. Sabe aquela coisa de sentar o filho e querer ensinar o filho só como, senta aí meu filho, vou pegar a apostila agora e você vai aprender. Isso é bom, tem que fazer isso, mas é mais do que isso. Quando se senta na mesa? Na hora da informalidade, na hora da conversa, né? Outro dia o Fábio estava me dizendo que eles sentam lá na mesa, passam 2, 3 horas conversando. Não deve ser todo dia, né? Mas conversando, discutindo, falando, e é ali que os valores vão sendo passados, vão sendo fundamentados, reforçados, né? Quando se estiver sentado na mesa, e quando estiverem andando pelo caminho, olha que legal, está falando dos pais, dos cuidadores, dos responsáveis, que andam com seus filhos. Como andar com os filhos? Meu filho, às vezes o filho é chato, às vezes o filho acha que o pai é chato, às vezes não rola, tem que rolar, você tem que dar um jeito para rolar. Tem um abismo de geração, ou então vamos estreitar esse abismo de geração. Não adianta a gente ficar falando, não vou falar com meu filho porque ele não entende. Na minha época sim, na minha época a gente era feliz. Irmão, quem disse que era assim? Na minha época é que era música boa, na minha época era que era livro bom, na minha época é que era filme bom, na minha época é que era tudo bom, e na sua época? Na sua época é um lixo. Bom, acabou, como é que você quer conversar com seu filho? Acabou, não é choque de geração. É outro nome que dá para isso aí, eu não vou falar aqui, né? Mas é outro nome, né? Tem que haver um processo de aproximação.
E eu e você que somos discípulos de Jesus, não adianta eu dizer, Senhor, o João Wesley orava, né? O João Wesley que orava e falava, Senhor, dai-me almas ou eu vou morrer. Ok, pode orar igual o João Wesley, mas tem almas dentro da sua casa, alma que tem corpo, que tem nervo, que tem coração, que tem emoção, que é gente. Às vezes é o filho, é a filha, é o esposo, é a esposa. Mas olha, andando, quando você estiver no caminho, nós precisamos andar juntos, né, irmãos? Quando se deitarem e quando se levantarem, escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos, sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Então ele está dizendo, se você quer que os seus filhos tenham vida longa nessa terra nova, irmãos, nós estamos no mundo novo. Nós estamos no mundo novo. É o mundo da pandemia, é o mundo pós-pandemia. O mundo mudou. Muita coisa que era para a gente vivenciar daqui 10, 15 anos, foi antecipado em 1 ano e meio, 2 anos. E nós temos que enfrentar esse negócio de, eu não gosto, tecnologia, meu Deus, parece que é uma coisa do capeta, eu não consigo entender isso, não entra na minha cabeça, isso é para quem é jovem, é porque para quem tem a cabeça nova, é inteligente. Eu e você, irmãos, não temos a opção de nos distanciar da tecnologia, do mundo virtual, nós não temos essa opção. Se você não quer perder o seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, você precisa manter o relacionamento no mundo real, presencial, e manter o relacionamento no mundo real, chamado virtual. Os dois são reais, e os dois acontecem simultaneamente. E nós precisamos estar com o outro. E nós precisamos acessar essa tecnologia. São ferramentas que quem está nos dando, irmãos, é Deus. Deus está nos dando essas tecnologias. E nós precisamos usar ela. Ainda lá no livro de Salmos, deixa eu ler com você, Salmo 78. A partir do verso 2. De novo, Deus falando com os pais, os cuidadores, os responsáveis, sobre semear, sobre lançar fundamento, sobre preparar o que dá base para aqueles que nós queremos influenciar. Ele diz assim, versículo 2: em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos de nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. É isso. Eu não vou esconder do meu filho as maravilhas que Deus fez no passado na minha vida. E eu vou compartilhar com ele a palavra. E eu vou compartilhar com ele a verdade que eu tenho recebido de Deus. Os fundamentos que têm me ajudado a lidar com as imprevisibilidades da vida, com os atropelamentos da vida, com as angústias da vida. Eu vou compartilhar com ele. Mas para eu compartilhar, o que eu preciso, irmãos? Conhecer. Eu estou preocupado com quem está com o meu filho dentro do quarto dele. Estou preocupado com quem está com a minha esposa dentro do quarto, lá no quarto com ela. Estou preocupado com quem está com meu amigo lá no escritório com ele. E o que eu vou fazer? Bom, eu preciso deixar de me preocupar tanto com isso, já que eu não posso fazer nada lá, e começar a influenciar a partir de mim mesmo, porque essa é a minha responsabilidade. Se eu não posso estar tão perto quanto eu poderia estar no mundo virtual, eu posso estar naquele que afeta diretamente quem está ao meu redor. E eu faço isso tendo fundamentos,
conhecendo os fundamentos. O Senhor Jesus ensinava para os seus discípulos, ele dizia, e para os que ouviam ele, ele dizia assim, ó, vocês erram porque vocês não conhecem o espelho, que são as Escrituras. Vocês não conhecem, vocês não se olham para o espelho, então vocês erram. Vocês não conhecem as Escrituras, então vocês erram. Eu preciso conhecer as Escrituras. Eu já sei que Jesus é o Salvador, eu já sei que Jesus me leva para o céu. É só eu chegar para o filho e falar, filho, aceita Jesus e ele vai para o céu. Ele fala, mas eu estou bom aqui, pai, estou de boa. Jesus, meu filho, cuidado, você tem uma alma, você pode perder essa alma. Ele fala, isso é o senhor que está falando, pai. A galera tem outras pegadas aí, tem outros jeitos de crer, não é só esse. Eu preciso conhecer para transmitir o Evangelho. Há um conceito que nós aprendemos com o Senhor Jesus, que estou chamando de testemunho ou influência. O que eu, como discípulo de Jesus, não devo fazer, ou devo tomar cuidado, é não cair numa armadilha. Às vezes, eu já falei disso anteriormente, eu quero reforçar agora. Eu, muitas vezes, na preocupação de não frustrar a expectativa de quem está me olhando, eu me esforço para ser para ele a expectativa dele. Eu não quero dar um mau exemplo, eu não quero dar um mau testemunho. E então eu me esforço para ser quem aquela pessoa espera que eu seja. E isso é o meu filho, são as pessoas que convivem comigo. É um bom caminho? É um caminho que a sociedade usa. É o caminho que as Escrituras ensinam? Não, não é o caminho que as Escrituras ensinam. Porque quando eu fico tão preocupado em dar o testemunho para quem está do meu lado, a ponto de não frustrar ele, eu caio na armadilha de virar refém da expectativa dele. E aí eu estou sempre sendo uma coisa para atender a expectativa do outro, seja do meu filho, da minha filha, do meu esposo, da minha esposa, dos meus amigos, dos meus colegas, dos meus irmãos em comunidade. E isso é uma pressão que pode me fazer virar uma personagem. E eu nunca sou quem eu sou de verdade, eu estou sempre me maquiando, mostrando uma coisa que o outro quer que eu seja. E isso é uma armadilha para nós, irmãos. Tem um texto aqui que eu separei, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 14, Gálatas 2, 14. Vocês estão aí, né, irmãos? Estou perguntando só para, eu sei que vocês estão, mas é só para acordar quem está dormindo. Nesse calor é assim mesmo, né, irmãos? Tem irmãos que falam comigo, pastor, não fica chateado comigo não, que às vezes eu prego quando o senhor está dormindo. Eu acho maravilhoso, pelo menos você descansa um pouquinho aqui, irmão. Tem gente que não dorme em casa, pelo menos descansa um pouco aqui. Mas depois você pode ver a gravação mais tarde, né, da pregação. Capítulo 2, versículo 14 diz assim: Paulo e Pedro estão numa comunidade. E essa comunidade que o Pedro está, ouça só, Pedro, irmãos, ele é um discípulo de Jesus, mas ele ainda tem muita influência dos conceitos religiosos. E aí ele está numa comunidade que tem não-judeus, que nós chamamos de gentios. E aí ele está naquela comunidade lá, ele senta com o pessoal, faz um churrasquinho, come, joga um baralho. Não, baralho mas tem essa conversa, brinca, tal, dá um glória a Deus, aleluia, tal, para os irmãos ficar, né? Então, pronto. E aí o Pedro está nessa pegada com as pessoas que não são judeus, que não são judeus, são cristãos não judeus. E o apóstolo Paulo está lá com eles. E todo mundo... Aí chega de Jerusalém um outro grupo, que é um grupo de cristãos, mas são judeus. E os cristãos judeus é aquele cristão que faz uma pressão, eles ainda estão se convertendo, entendendo melhor o Evangelho, e eles ainda fazem uma pressão para que os cristãos tenham comportamento segundo os judeus. Eles não entenderam que houve uma ruptura.
que o discípulo de Jesus não é um judeu melhorado, ele é alguém que nasceu de novo. Ele não é uma religião melhorada, ele é um novo homem, uma nova criatura. E quando os judeus chegam, o Pedro, irmão, estou falando do Pedro, o apóstolo Pedro, ele melhorou bastante, daqui para frente ele melhorou bastante. Mas nesse momento, quando os judeus chegam, aí ele está lá, imagina, irmãos, ele sentado na mesa lá, jogando o pessoal. Eles dão glória a Deus, irmãos, eles dão aleluia, eles fazem culto, mas eles também jogam truco, jogam dominó, é um negócio normal. Estou aqui contextualizando, né? Aí o Pedro está lá com eles, aí chegam os judeus. Quando chegam os judeus, o Pedro dá aquela disfarçada. Ô pessoal, fica à vontade aí, que eu vou ficar com o pessoal aqui. Mas não é discriminação, é só para eu vou ficar com os judeus. E aí ele começa a ficar com a galera dos judeus, que não joga truco, não joga dominó, tem outro comportamento. E aí ele quer agradar os judeus. Bom, aí o Paulo vê isso e diz assim: quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Tem uma tradução legal para esse texto que diz que Pedro, irmãos, ele estava com esse negócio de querer agradar, de querer, sabe aquela coisa de agradar grego e troiano, ajeitar? Não é o pacificador, é aquele que, sem perceber, está caindo na armadilha de atender a expectativa alheia só para ficar bonito na foto com o outro. O outro nome disso, irmãos, é hipocrisia. O nome moderno para isso é dissimulado, é alguém que é dissimulado. E tem uma tradução muito bacana que diz que Pedro está falseando a verdade. O que é falsear a verdade? Não é falar uma mentira, mas é confundir quem está te vendo. Falsear a verdade, e a verdade aqui é a do Evangelho. Imagina, irmãos, que o Evangelho só tem um. Só o Evangelho é que traz libertação. Só o Evangelho é que traz uma nova consciência, um novo jeito de ser e viver. E o Pedro, quando está com os gentios, os não-judeus, tem um comportamento. Mas quando chegam os judeus, ele muda o comportamento para agradar a expectativa dos judeus. Como que os gentios tinha que também ter o mesmo comportamento dos judeus para que fosse todo mundo numa mesa só. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele estava falseando a verdade. O apóstolo Paulo, irmãos, não deu outra. Levantou, chamou a atenção dele e falou: você está falseando a verdade. O que é isso? Você está atrapalhando o outro de entender o Evangelho corretamente. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Que evangelho eu e você estamos passando para os nossos filhos? Que evangelho eu e você estamos passando para aqueles que estão sob os nossos cuidados? Que evangelho? É o evangelho das Escrituras? Não tenho certeza. Então abra as Escrituras e estude as Escrituras e tenha certeza, porque é esse fundamento que vai guardar o coração da sua criança, do seu filho, do seu jovem, do seu adolescente. É esse fundamento que vai influenciar ele para que ele resista à pressão da pandemia. É esse fundamento que vai dar para você serenidade, para você não ficar doido com o que está acontecendo dentro do quarto ou dentro do smartphone. É esse fundamento que vai me ajudar a fazer missão no pós-pandemia. Alguém entrou aqui para... O Google entrou metido, irmãos. Está entrando até nos cultos. Que fundamento eu e você estamos dando para o nosso filho? Deixa eu ler um outro texto para você, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. O texto diz assim: Jesus foi para Cafarnaum,
é uma cidade, começa a pregar e orar pelas pessoas naquele lugar, e faz muitos sinais e maravilhas, e começa a ensinar. E o versículo 22 diz assim, capítulo 1, versículo 22, todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Lá no capítulo 7 de Mateus, quando Jesus conclui o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5, 6 e 7, é o Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Quando encerra o Sermão do Monte, a multidão diz assim, como que é isso? Como que esse cara ensina desse jeito? Que autoridade ele tem? Ele não ensina como os mestres da lei. Aqui nesse texto de Marcos, as pessoas que estão ao redor de Jesus, estão vendo o que Jesus faz, estão vendo o que Jesus fala, e diz assim, ele não ensina como os religiosos, ele ensina como quem tem autoridade. E nós insistimos nesses textos aqui nas nossas reuniões, porque autoridade, irmãos, é diferente de autoritarismo. Autoridade é diferente de imposição. Nós não estamos dizendo que você tem que impor uma religião para o seu filho. Nós não aprendemos com Jesus que você tem que impor uma religião para o seu adolescente, para o seu junior, para o seu esposo, para a sua esposa. Não. Isso é desumano. Isso é anticristão. Isso é próprio do religioso, que quer controlar o outro e faz uma promessa que não pode entregar, só para capturar o outro, seja quem for o outro, e depois exibir como troféu. Isso não é do Evangelho. O que o Evangelho ensina é outra coisa. O Evangelho nos fala sobre autoridade. Jesus não era como os mestres da lei, porque Jesus tinha autoridade. E o que era essa autoridade de Jesus? Eles dizem, ele fala como quem tem autoridade. O que ele fala é coerente com o que ele faz. Jesus era diferente de Pedro. Pedro mudou, não tenha dúvida disso. Mas na jornada, Pedro deu essa mancada que eu acabei de ler para vocês, e que serve de exemplo para mim e para você. Jesus não. Jesus, ele tinha autoridade, ele era transparente. Ele não estava preocupado em agradar os outros, e isso não fazia dele um mal educado, um ríspido, um grosseiro, uma pessoa rude. Ao contrário, ele transmitia a verdade com amor, ele encarnou, ele era a encarnação da verdade, e sem encarnação da verdade, dava a ele autoridade. A autoridade é a coerência entre o que eu falo e o que eu faço. Amém, irmãos? O meu filho, a minha filha, meu esposo, minha esposa, meu amigo, minha amiga, as pessoas que estão ao meu redor, precisam olhar para mim e ver coerência com o que eu ensino, porque isso será fundamento para ele, se for criança, para que ele lide com as pressões que estão ao seu redor, como conseguiu lidar Daniel e os seus amigos. Lá no capítulo 6 de Daniel, fala que tentaram pegar Daniel e derrubar ele, porque ele começou a se destacar naquela sociedade. Surgiu ciúmes e raiva, inveja, e tentaram derrubar Daniel. E tentaram procurar nele alguma falha de caráter, de temperamento, de personalidade, para que ele fosse acusado, mas não conseguiram. Você percebe, irmãos? O Daniel está debaixo de uma pressão imensa, mas a reação dele não é de desespero. Ele simplesmente continua fazendo o que ele sempre fez. Ele meditava nas Escrituras, ele falava com Deus, e ele vivia quem ele era. Ele não era um travestido, ele não era um impostor. E eu e você precisamos expulsar o impostor que tem dentro de nós. Eu e você precisamos expulsar o impostor que tem dentro de nós. E eu não estou falando de demônio, de possessão.
A gente expulsa o impostor que tem dentro de nós, olhando todos os dias para o espelho das Escrituras que mostra quem nós somos. E esse impostor dentro de nós vai ficando com vergonha dele mesmo. E as Escrituras, que é a palavra de Deus, vai nos moldando a imagem de Cristo. Eu vou encerrar com um texto de Romanos, capítulo 8. Romanos 8 diz assim: Romanos 8, 28. Talvez você diga assim, mas eu não sou como Jesus. Quem sou eu para me comparar com Jesus? Estou mais para Pedro. Eu estou mais para Pedro. A gente vive numa sociedade, irmãos, dissimulada, de hipocrisia. E hoje, a sociedade consegue se enxergar, mas para conviver com essa imagem deformada dela, ela vai criando linguagens novas. E hoje criaram uma linguagem que é o politicamente correto. Você conhece isso, né? Politicamente correto é um nome bonito para o dissimulado, é um nome bonito para o hipócrita. É uma maneira de se fazer um acordo na sociedade, onde todo mundo diz, gente, no politicamente correto, nós podemos nos esconder, e ninguém precisa saber quem nós somos. Todo mundo fica dentro do armário, escondido, com as suas verdades, com o seu jeito torto, atrapalhado de ser, mas estamos escondidos por essa linguagem do politicamente correto. Jesus, ele traz uma mensagem de amor, e amor é exigente. Amar dói para mim, e amar dói para quem eu amo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz assim: eu dou o poder para vocês serem as minhas testemunhas. Então eu e você não precisamos dizer mais, eu não sou como Jesus. Eu estou mais para Pedro. Eu e você, se estamos mais para Pedro, o Senhor nos dá autoridade para nós sermos como Jesus. Não preocupados em impressionar ninguém, mas só preocupados em agradar o nosso Salvador. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus te ama. Você tem certeza que Deus te ama? Então a pandemia não é para te matar. A pandemia não é coisa do diabo. A pandemia não é para acabar com você. Ela é uma imprevisibilidade da vida para mim e para você. Mas tenha certeza, isso pode ser muito útil para me deixar mais parecido com Jesus. Mas depende do meu fundamento, depende da minha base, depende do que eu recebi e coloquei como sólido na minha vida. Ele diz assim: todas as coisas contribuem para o bem dos que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que ele chamou de antemão, conheceu, e também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nessa leitura Paulo nos ensina que a família de Deus tem um pai, que é Deus, tem um irmão mais velho, que é Jesus, e tem vários irmãos que vão ficar parecidos com Jesus. E quem faz isso em mim e em você é o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Eu quero orar com você. Deus nos chamou para sermos influenciadores. Não é dominadores, não é ditadores, mas sermos pessoas que encarnam o Evangelho. E naturalmente, você já se pegou falando uma coisa que você não queria que o outro ouvisse você falando? Aí eu falo uma coisa, aí eu digo, olha, não é bem isso que eu queria falar, desculpa, eu acho que às vezes a gente se expressa mal mesmo, mas às vezes a gente fala o que a gente crê mesmo. É que às vezes o que a gente crê mesmo
não soa bem no ouvido do outro, aí a gente quer arrumar. E diz, olha, não é bem isso, deixa eu te falar de verdade o que eu acredito. E isso causa um tumulto nas nossas relações. E à medida que eu e você vamos encarnando o Evangelho, a gente vai descobrindo que a gente fala o que a gente crê mesmo. Então quando você está na rua e toma uma fechada, ou passa algum momento de tensão, que você tem vontade de xingar o outro, falar um palavrão, grudar no pescoço de alguém, não diga que é o diabo, é você mesmo, sou eu mesmo, é o impostor que tem dentro de nós. E não adianta a gente dizer, não é isso que eu queria dizer, não, é isso que a gente quer dizer, e às vezes quer dizer de boca cheia, só que a gente tem que assumir esse impostor e expulsar ele. Como? Nos lavando na palavra. E Jesus disse, eu dei poder para vocês fazer isso, vocês serão as minhas testemunhas. Amém? Ore comigo. Pai, nós te louvamos por esse tempo, por esse momento que vivemos, que são momentos de dores, de tristeza, de incertezas, momentos de crise. Temos visto a violência aumentar entre os homens, temos visto a violência de tudo que é tipo, Senhor, as pessoas externando a natureza de cada uma delas mesmos, a incompreensão, a agressão, mas também temos visto nesses dias, Senhor, a sua misericórdia se manifestando, salvando, trazendo vida, se revelando, trazendo transformação. Nós oramos nessa hora, Pai, pedimos a sua graça, e que o Senhor nos ensine ainda mais a sua palavra, para que enfrentemos esses desafios desse período de pandemia, e o que virá agora nesse pós-pandemia, para cumprirmos a missão que o Senhor nos deu, de sermos influenciadores, não dominadores, influenciadores, não controladores, influenciadores e não ditadores, influenciadores e não manipuladores, influenciadores e não hipócritas, dissimulados, mas sermos só isso, Senhor, teus discípulos, aqueles que encarnam a sua verdade, vão sendo transformados por ela, vão sofrendo essa transformação, vão experimentando essa transformação e transmitindo com naturalidade. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor nos dê autoridade para vivermos o teu Evangelho, Senhor, pois isso nos ajuda a tirarmos as máscaras e sermos quem somos de verdade. Obrigado, Senhor, pois nesses dias de desafio, o Senhor nos dá um caminho claro, um caminho seguro, um caminho de paz, um caminho com respostas seguras. Ajuda-nos, Senhor, a semear a tua verdade, a semear o teu reino, a semear o teu Evangelho com amor e com misericórdia, Senhor. Que essa semente alcance os nossos filhos, aqueles que convivem conosco, nossa família, alcance aqueles que a nossa voz alcança, Senhor, através das mídias, onde, Senhor, a nossa voz chegar, cada um de nós, Senhor, hoje temos essa voz, que as nossas vozes alcancem outras pessoas, revelando o teu reino, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Nós te louvamos, Senhor, pois enquanto o Senhor nos mostra como somos limitados e atrapalhados e pequenos, o Senhor nos mostra o seu poder transformador em nossa vida, nos enchendo de alegria e de esperança e de convicção de que o Senhor está conosco. Tira-nos o medo, a incerteza desses dias, o medo e a incerteza, Senhor, da educação dos nossos filhos, o medo e a incerteza do futuro dos nossos filhos, o medo e a incerteza do futuro dos nossos relacionamentos. Tira-nos isso, Senhor, nos fundamentando cada vez mais na sua palavra. Nós pedimos isso para a tua glória e em nome de Jesus. Ao encerrar o Sermão do Monte, Jesus diz assim: aqueles que ouvem as minhas palavras e as guardam e põem em prática, são semelhantes ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E veio a tempestade, veio o furacão, veio a chuva, veio o vento, bateu naquela casa, judiou daquela casa, balançou aquela casa, mas aquela casa não caiu. Ele falou: mas os que ouvem a minha palavra e não colocam em prática,
É semelhante àquele homem que construiu a sua casa sobre a areia, e veio o vento, a tempestade, o furacão, o terremoto, e não sobrou nada. Que o Senhor nos dê graça para nós guardarmos a sua palavra no nosso coração. O Senhor está escrevendo a palavra dele no meu e no teu coração. Isso é obra dele, para a glória dele, e nós somos gratos por isso. Amém, amados? Tenha paz, tenha segurança, não tenha medo, só encarne o Evangelho e viva o Evangelho, e o Senhor fará o resto. Aliás, como sempre Ele faz. Amém? Glória a Deus, o Senhor seja louvado.